Muitas vezes nós não entendemos quando portas se fecham. São portas que desejamos tanto que ela estivesse aberta, são sonhos, são projetos, são lugares onde nós queríamos estar. E muitas vezes nós não entendemos quando ela fecha, por que ela fecha. Como quando nós estamos ansiosas para entrar numa empresa, para fazer uma faculdade, para fazer uma universidade, ou até mesmo para tirar uma carteira de habilitação. E a gente sonha, nós planejamos, né, fazemos planos, só que no fim, não sei se isso já passou com vocês, porque isso já passou comigo, um currículo que a gente vai, que a gente entrega naquela empresa, com aquela convicção, com aquela confiança, ai, que lá sim, esse é o meu sonho de estar trabalhando nessa empresa. Esse é o meu sonho de tirar essa carteira. Né? E nós fazemos planos. Só que passa algo que muitas vezes nos deixa chateadas e acabamos questionando ao Senhor. Oh Deus, por que o Senhor fechou essa porta? Ai Deus, esse trabalho era tudo que eu queria. Deus, eu queria tanto tirar essa carteira. Deus, eu queria tanto neste momento fazer essa faculdade, universidade, e acaba não dando certo. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Né? Nós questionamos, nós murmuramos, nós ficamos chateados, nós ficamos frustrados, ficamos tristes. E lendo hoje aqui, no meu devocional, no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós não entendemos por que essas coisas nos passam. E lendo este versículo aqui, nós vemos que o Senhor está falando conosco. Muitas vezes o Senhor fecha as portas, porque Ele conhece lá na frente. Ele sabe o que pode nos passar. Talvez não vamos saber administrar bem aquilo que Ele está nos entregando. Muitas vezes nós estamos tão firmes na presença do Senhor, muitas vezes nós temos uma intimidade tão grande com o Senhor, que quando essa porta que nós desejamos tanto, queremos tanto, ela se abre, fora do tempo, fora do momento que o Senhor quer nos dar esta porta, e ela é muito maior do que esta que nós pensamos. Não, nós acabamos nos distanciando da presença do Senhor, esta é a verdade. Por isso que muitas portas, elas são fechadas. Né? Porque na nossa ansiedade, nós queremos que as coisas corram-se rápida. Nós queremos que as coisas vão-se rápida, na velocidade rápida, não é. Muitas vezes nós não estamos preparadas. Muitas vezes nós não estamos preparados, e eu falo isto com experiência, com testemunho. Uma vez nós estávamos num culto, eu e uma irmã de Brasília, e neste culto o Senhor falou comigo. E depois desse culto houve um jantar, não, que a dona, que a irmã, ela ofereceu. E quando eu fui pegar o prato, não, para colocar a janta, o Senhor falou comigo em meu coração, que eu não estava preparada para receber a bênção que eu estava buscando. Eu não estava preparada. Deus falava 3 vezes comigo, porque eu não estava preparada. Porque havia orgulho, havia soberba em mim. Então eu precisava aprender a reconhecer que isso não estava fazendo bem, que isto não leva a ninguém nada, a soberba, o orgulho. E quando eu entrei no carro, junto com a minha irmãzinha, eu falo irmã, né? Minha irmãzinha, para a gente voltar para casa, eu falei com ela:
olha, Deus falou isso comigo, que eu não estou preparada para receber a bênção ainda. E ela disse, ela ficou assustada, não, Márcia, mas por quê? Porque ainda existe orgulho, ainda existe soberba. Então, muitas vezes, Deus está fechando portas para nos guardar, Deus está nos protegendo, porque o que o Senhor quer, o que o Senhor mais deseja no mundo, né, o que Ele mais deseja em seu coração, é que nós vamos ser salva, é que a nossa alma não se perca. Então eu venho aqui nesta manhã para te dizer, se você está frustrada porque não entrou numa faculdade ainda, talvez você está trabalhando, mas você não sabe o futuro, se você vai permanecer nesse trabalho. Talvez não é o tempo ainda, vai chegar o tempo de você fazer essa faculdade, não fica frustrada. Vai chegar o tempo de você manejar, vai chegar o tempo de você tirar essa carteira para você dirigir, vai chegar o tempo sim de você entrar nesta empresa ou em outra empresa maior que Deus está te preparando, que Deus está preparando para você. O que eu quero te dizer é que não desista, não recua, não para de confiar no Senhor, não para de buscar a presença do Senhor, não se afasta de Deus porque esta porta se fechou. Não se afasta. Se esta porta se fechou, é porque Deus está te preservando, Deus está te guardando, Deus, Ele é o teu Pai, Deus, Ele te ama, Deus, Ele te cuida, você é como menina dos olhos de Deus, por isso que Ele te cuida e muitas vezes nós não entendemos. No momento quando Deus falou isso comigo, eu não estava entendendo, eu não entendi. Mas foi no decorrer, no percurso da ida para casa, o Espírito Santo me fez recordar da minha atitude, da minha posição, como eu estava me comportando, soberba, orgulhosa. Então Deus, quando Ele fecha a porta, não é para nos punir. Quando Deus fecha a porta, Deus está cuidando de nós, porque Deus não quer que nós avançamos, que nós fazemos como Sara. Sara, ela não esperou o tempo de Deus. E até hoje nós vimos, queridas irmãs, a consequência de Sara, do erro, da equivocação de Sara, da ansiedade de Sara. Sara não esperou, Deus prometeu que ela ia ter um filho, mas ela não esperou o momento de Deus, e muitas vezes nós não esperamos. Muitas vezes nós não esperamos, muitas vezes nós queremos avançar o sinal, muitas vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós ficamos chateadas, ficamos frustradas, não queremos mais orar, não queremos mais buscar a presença do Senhor, não queremos mais congregar, não queremos servir ao Senhor mais, não queremos ter uma intimidade com Ele mais, porque Ele fechou essa porta. Porque o desejo do nosso coração é estar dentro desta empresa. Mas se você não entrou nesta empresa, se você não realizou o desejo do seu coração ainda, porque Deus está te guardando, porque você não está preparada ainda para receber coisas grandes. Mira aqui, escute o que diz Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos numa situação, queridas, tão difícil. Nós estamos numa situação tão difícil, queridas. Tão difícil a situação, que nós pensamos que a solução do nosso problema está nesta porta. Está nesta porta. E nós começamos a orar, Deus abre, Deus abre, Deus abre. Deus não abre esta porta. E nós começamos a pensar que é Satanás, que é obra de bruxaria, que é obra de macumbaria. Mas nós não entendemos que os pensamentos de Deus é muito maior. Os pensamentos dele não é os nossos pensamentos. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Deus tem um trabalho maravilhoso para te entregar, por isso que não desespera.
No momento certo, na hora certa, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando no seu firmamento, que você esteja alicerçada na palavra, para que você entre numa empresa. Porque quando você entrar nesta empresa, você tem palavra de Deus. Você vai saber como se comportar diante dos ímpios que estão dentro desta empresa. Então Deus está te formando o teu caráter, Deus está te fortalecendo a sua fé, Deus está fortalecendo o vínculo de intimidade com você, para que onde você pisar, a glória do Senhor se manifesta, você começa a falar palavras de bênção, começa a mostrar a essas vidas o caminho que leva à salvação, que Cristo é a verdade, é a vida. E fora dele nós não somos nada. Então, queridas, não se desespere porque os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está trabalhando ao seu favor. Eu vim de dizer nesta manhã que Deus está trabalhando ao seu favor. Esta porta que foi fechada, foi Deus cuidando de você. Deus está te protegendo. Você é como menina dos teus olhos. Então alegra o teu coração e para de soltar palavras negativas. Para de dizer que Deus não te ama. Para de ficar olhando para a grama de outras pessoas, dizendo que aquela pessoa consegue tudo, que essa pessoa coloca currículo numa empresa, abre para ela já está trabalhando, já tirou sua carteira, já fez isso, já fez aquilo. Ei, cada um tem um processo. Cada um tem um processo. Você tem o seu, eu tenho o meu. Deus nos preserva. Deus nos cuida. Deus nos cuida. Eu tenho um testemunho como uma pessoa, né, um homem, um irmão, ele fez planos. Ele fez plano. Comprou a sua casa. Mas não passou muito tempo. A vida dele desmoronou. A vida dele desmoronou. Hoje ele está cheio de dívidas. Porque muitas vezes não é o tempo. Muitas vezes não é o tempo. Então espera no tempo do Senhor. Deus está trabalhando ao seu favor. Porque no tempo certo Ele vai revelar a você. Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de você. No tempo certo Ele vai entregar a sua vitória. Amém? Essa foi a palavra que eu senti em meu coração para estar compartilhando com você neste dia de segunda-feira. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, seu comentário e ative o sininho da notificação. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí, queridas irmãs, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista. E lembra disto, as portas que Deus fecha, Ele está fechando para te preservar, para te proteger. As portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. E as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E as portas que Ele está prestes a abrir para a sua vida, ninguém vai poder fechar. Porque ela está sendo aberta por Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês, que ficam na paz e nos vemos amanhã, assim, se Deus permitir. Tchau, nos vemos!